versículo 1, tema de hoje, os portais do inferno. Espírito Santo, fale conosco, por favor. Alimenta o nosso espírito, a nossa alma e a nossa fé. Espírito Santo, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 4, versículo 1. O amigo que eu encontrei me surpreendeu quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma destas, muitas vidas, era eu. Em este mundo um amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, de olhar nos olhos de quem tanto mal me fez, e sem ressentimentos oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida elogiou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Não queira ir ao deserto por sua própria vontade ou por consequência de pecados, rebeldia, rebelião. Jesus não foi levado ao deserto pelo diabo. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E Jesus estava cheio do Espírito Santo. E este mesmo Espírito levou Jesus ao deserto. E aí o que é que Jesus fez no deserto? Quando vem tempos de crise, tempos de estagnação, tempos de guerra, tempos de perseguição, de injúria, de injustiças, de portas fechadas,
quando vem tempos de enfermidades, de problemas na empresa, de problemas na vida conjugal, sim, de sequidão na sua vida em várias áreas, você precisa se encher com o Espírito Santo. Você não pode ficar sem óleo. Você precisa do óleo para receber o fogo. Você precisa do óleo. Você precisa da presença para receber o fogo. Agora, Jesus sabia que iria enfrentar o inimigo em sua porta. Porque este mundo, por causa do pecado adâmico, Deus disse: Adão, vocês podem comer de tudo, agora vocês devem jejuar do fruto daquela árvore ali. Vocês não podem comer do fruto daquela árvore. Esse é o seu jejum. Agora, as demais árvores em todo o mundo e em todo o jardim, tudo que está no jardim é seu, é da sua esposa, e vocês devem cultivar, zelar e desfrutar. E no cair da tarde, no crepúsculo, o Senhor caminhava sobre o jardim e interagia, conversava com Adão e Eva. E o tempo não era contado, eles viveram em grande comunhão durante muito tempo, mas com Deus o tempo não é contado, porque o nosso Deus é eterno. E Adão, ele não envelhecia, nem Eva, nem adoeciam, e não havia falta de nada. Eles só precisavam obedecer e não tocar no fruto daquela árvore, apenas manter o jejum daquele fruto. Mas infelizmente eles foram seduzidos pela serpente, e esse espírito da serpente está no mundo até hoje. E eles foram seduzidos e caíram, foram expulsos do jardim, e virou um caos esse planeta, porque quando Satanás e seus demônios, eles caíram do terceiro céu, foram expulsos e se estabeleceram no céu cósmico, então eles estabeleceram ali um império. E Satanás, que não está preso, está solto, até hoje manda os seus principados, potestades e dominadores para dominar o território que foi tomado. Outrora, aonde estava o jardim no Éden, se transformou no Iraque, na terra de Senaqueribe. Hoje é o atual Iraque, está destruído. Então ali foi aonde tudo começou. E quando Adão e Eva, presta atenção aqui, eles caíram e veio o castigo, mas houve uma profecia. O próprio Deus disse: mulher, de ti nascerá alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. É por isso que Moisés no deserto levantou a serpente. E todos que olhavam para a serpente que Moisés levantou eram curados. Porque Jesus disse: sede simples como as pombas, mas sejam prudentes como a serpente. Sejam espertos. Não é porque você é crente que você vai andar, sabe, de qualquer maneira. Vigiai e orai. Agora,
Jesus, já que esse portal de legalidade foi aberto para Satanás dominar esse planeta, porque os céus são os céus de Deus, mas a terra Deus deu aos homens e aos filhos dos homens. Mas agora, depois do pecado, Satanás tomou o despojo de guerra. Por isso que nós não fomos chamados apenas para vencer, fomos chamados para triunfar e tomar o despojo, para reinar com Cristo. Então, Jesus sabia que iria enfrentar uma guerra. E em tempo de guerra, você precisa fazer isso aqui, ó. Não precisa ser 40 dias, mas comece de 7 ao meio-dia, ou de 7 da manhã às 18 horas, de acordo com a sua condição e recomendação médica. 12 horas, 24 horas, ou 3 dias só na água, ou 7 dias só na água. Não precisa ser 40 dias, mas se for 40 dias, procure o seu médico. E 40 dias só na água, com caldinho, sem calorias à noite, para esquentar o estômago. Mas você precisa fazer o que diz em Mateus 6: dar esmolas, orar e jejuar. Diga, dar esmolas, orar e jejuar. Esse é o critério, os princípios. E é a ordem de Jesus para a igreja. A igreja precisa ajudar os pobres. Os crentes precisam ajudar os pobres, orar e jejuar. Orar e jejuar. Se você só jejua e não ora, é uma dieta. Se você orar pouco, pode ter certeza que você não terá grandes avanços. Porque não há desculpa, porque muitas das vezes você passa mais tempo numa rede social, ou na televisão, ou conversando com alguém. Então você pode dar prioridade a Deus e conversar com Deus. Jesus deu uma bronca nos discípulos e disse: vocês não podem vigiar, orar comigo nem uma hora de tempo, nem uma hora. Então ele estabeleceu aí um princípio, pelo menos uma hora, uma horinha com Deus, sem celular, com a Bíblia, meditando, orando. A igreja primitiva orava 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, meia-noite, 3 da manhã. A igreja primitiva jejuava toda quarta e sexta. Toda quarta e sexta os apóstolos jejuavam. E você tem jejuado em tempo de crise? Você tem orado ou você fica se lamentando, choramingando, pensando que suas lágrimas vai sensibilizar a Deus? Ou você dizer: eu estou fraco, vou sair da igreja, Deus tem a pena de mim, Deus não quis me ouvir. Quem vai perder é você. Deus não perde nada, porque nós estamos no campo de batalha. E Jesus, sabendo disso, que Adão, ele caiu porque ele não obedeceu e tocou no fruto daquela árvore juntamente com a sua esposa. E ele, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Versículo 2, Lucas 4, versículo 2: e 40 dias foi tentado pelo diabo,
naqueles dias não comeu coisa alguma. Não diz que ele não bebeu, mas ele não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. Aqui é a verdadeira fome. Essa fome aqui é perigosa. Por quê? Quando você jejua, nós temos o vício de comer. Então, quando nós estamos no primeiro dia de jejum, é muito difícil. No segundo dia de jejum, é muito difícil, a carne grita. No terceiro dia, a fome vai diminuindo. No quinto dia, você não tem mais fome nenhuma. No sexto, no sétimo. Então, nós temos jejuns de 12 horas na Bíblia, de um dia. Temos jejuns de 24 horas, temos jejuns de Esté, que é o jejum desesperado por causas rápidas. Sabe? Você quer algo urgente, um milagre urgente, 3 dias. Nós temos o jejum de 14 dias na Bíblia, temos o jejum de 40 dias. Mas pelo menos um jejum de um dia. Um jejum de 6 horas, dependendo daqueles que dizem, eu não posso, porque o médico. E se você não puder de jeito nenhum, tem um jejum de televisão, que é fraco, rede social, que é fraco também, mas pelo menos um jejum fraco de rede social, que para alguns fala assim, esse é o jejum mais forte para mim. Então é o jejum de rede social, que é fraco, mas para alguns parece ser forte. E você precisa fazer. Por quê? Porque nós estamos num tempo em que muitos demônios foram liberados. Num tempo de aumento de maldade, violência, injustiça no mundo inteiro. E de guerra. E de guerra. O mundo já está numa guerra fria. E nós precisamos estar incendiados. Amém, igreja? Amém, amém, igreja? Amém. Então Jesus sabia da guerra que ele iria enfrentar. E ele começou a jejuar. Por quê? Porque o jejum purifica o seu espírito, sua alma. O jejum, combinado com a oração e leitura da Bíblia, abre os seus olhos espirituais, seus ouvidos, para ouvir a voz de Deus, e você começa a andar no Espírito e adentrar no mundo dos Espíritos. Há pessoas que a vida dela não vai para frente, ela é atacada por sonhos, ela sempre sonha voltando para a casa antiga, ela sempre sonha voltando para a vida antiga. Ela está hoje em uma nova casa, em um novo tempo, mas ela é capturada no sonho e é levada lá para aquela mesma rua, para aquela mesma casa, para aquela mesma situação. São espíritos dos ancestrais, são espíritos hereditários que travaram sua vida durante muito tempo e não quer que você prospere na terra, que você tenha avanço na sua vida. E ela não sabe por quê. Por que eu sempre sonho voltando para a casa da minha mãe, voltando para a casa do meu pai, voltando para a minha família, voltando? Por que eu sonho com nudez? Eu estou nua, eu estou nu. Falta o revestimento, vestiduras brancas, vestes da salvação. São espíritos marinhos, e eu vou explicar para você como é que eles agem. Preste atenção aqui, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Isso é muito importante porque nós estamos em guerra. Agora, a fome verdadeira, ela vem depois do jejum, de acordo com a condição de cada pessoa. E não pode ser ignorada. Por isso que o jejum, você tem que calcular o preço.
Porque a fome pode vir depois de 3 dias. Quem quer fazer um jejum prolongado. Pode vir depois de 14 dias. A verdadeira fome. Não é a fome que você come 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, e você está sempre ali assistindo alguma coisa e comendo, vício de comer, vício de comer. E come besteira, come isso, envenena o corpo. Nós muitas das vezes envenenamos nosso corpo. Beliscando ali, comendo aqui, sabe? E ficamos inchados, envenenados. Isso é verdade. E hoje, com a facilidade que tem, é refrigerante, é isso, é aquilo outro. Sempre a pessoa está com fome e se fica nervoso, nervosa, ou ansiosa, ansioso, fica com fome. Não é a verdadeira fome. Não é a verdadeira fome. A verdadeira fome, ela vem depois de um tempo. É por isso que nos anos 50, 60, as pessoas não engordavam muito, nem engordavam muito, a maioria, porque não comiam desordenadamente como nós hoje. E muitos comiam quando estavam com fome. E hoje nós comemos sem fome, com o vício de comer. Acostumamos o nosso corpo a sempre estar comendo. Então, a verdadeira fome, ela veio. E quando veio a fome, repare, preste atenção aqui. Começou então os ataques. E disse-lhe o diabo, versículo 3: se és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Eu vivo daquilo que Deus diz. E aqui, repare, e o diabo levou, versículo 5, a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo dos reinos do mundo. E mostrou-lhe um momento de tempo, todos os reinos do mundo. E ele disse: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, foi mesmo, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, para que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Tudo mentira. Ele distorceu a palavra. E Jesus, eu não vou entrar nisso aqui hoje. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se por algum tempo. Diga, por algum tempo. Esse é o erro de muitos. A vida melhora um pouquinho, recebe um emprego, recebe uma bênção e nunca mais volta para a igreja, ou vem quando pode, quando quer, quando acham. Não tem compromisso com o Espírito Santo, não tem compromisso com Deus.
E os demônios saem porque foram expulsos por algum tempo, mas depois voltam. E voltam com reforço. E aqui diz, olha aí, ó. E acabando toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Agora, versículo 14. Lembrando que Jesus foi para o monte da tentação. Eu estive lá na frente desse monte quando eu fui em Israel. E Jesus, eu fiquei pensando nisso, meu Deus, Jesus esteve aqui 40 dias jejuando. Ele foi cheio do Espírito Santo, mas quando ele desceu do monte, então, pelo poder, diga poder, poder do Espírito, voltou para Jerusalém, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Igreja de guerra, hein? Há pessoas que pensam que Jesus foi flutuando a esses lugares, pináculo do templo, sabe? Não, não. Jesus adentrou em espírito. Em Romanos diz que nós devemos andar no Espírito. Em Gálatas diz que nós devemos andar no Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Quando você anda no Espírito, você invade o mundo espiritual. Você se liberta dos espíritos ancestrais, das maldições hereditárias. É por isso que é importante pedir perdão pelos seus pecados, transgressões e iniquidade. Pecado geralmente é involuntário, coisas que você nem queria fazer e pecou sem querer. Então são pecados. Transgressão é aquilo que eu sei que é errado, mas eu transgredi. Eu cometi uma transgressão. Eu sabia, eu planejei, eu fui porque eu quis, eu pequei. Então, geralmente é adultério, prostituição, fornicação e outras coisas que a pessoa sabe. Roubo, assassinato. Ela sabe que é pecado, que é contra a lei do Senhor, mas ela vai praticar porque ela quer, ela vai transgredir. Isso gera iniquidade. Iniquidade é interno, pecado é externo, transgressão é externo, iniquidade é interna. É uma maldade que fere, que danifica o cromossomo, que danifica o seu DNA, e que vai infectar as gerações. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles não só pecaram, eles transgrediram o que Deus disse, desobedeceram. Isso gerou um problema interno, um problema que atingiu a alma, que atingiu a mente, que atingiu o sistema, que atingiu o corpo, que não morreria, que atingiu as células, que atingiu o cromossomo, que atingiu o DNA do homem. E todos que nasceram de Adão, dos lombos de Adão, todos que vieram de Adão, eles, a maioria se corromperam. A maioria se corromperam. E até muitos não sabem disso, mas anjos, quando vêm à terra, se transformam em seres humanos. E há demônios encarnados na terra. E esses demônios possuíram mulheres naquela época. Em Gênesis 6. E a terra, toda ela estava corrompida. E nasceram gigantes dessa fusão híbrida. Nasceram híbridos. Então,
Deus disse: os anjos, eles cometeram uma transgressão, infectaram as mulheres, se contaminaram, perderam o seu estado original e nasceram gigantes. Eu me arrependo de ter feito o homem na terra. E reiniciou a terra com Noé e mais 8 pessoas foram salvas. No total 8 pessoas. E Noé pregou por mais de 100 anos e eles não se arrependeram. Tem gente que nunca vai querer saber de Jesus, nunca, infelizmente. Mas preste atenção, Noé era tão piedoso que Deus disse: olha, faz a arca. E quando Noé entrou, não tinha fechadura, o próprio Deus fechou. Porque imagine pessoas gritando: Noé, meus filhos foram criados com os seus, você era meu vizinho, me socorre, a gente era amigo de infância. Noé com certeza abriria, mas o próprio Deus fechou e lacrou a arca. É isso que vai acontecer com essa geração quando a igreja for arrebatada. Muitos que colocaram em primeiro lugar o marido, a esposa, os filhos, sabe, o trabalho, sabe, o dinheiro, isso e aquilo, sua própria vontade, ficarão e gritarão de desespero aqueles que ouviram o evangelho, mas não se aperceberam que nós estamos numa guerra. E você foi chamado para ser guerreiro, soldado, machado de guerra na mão do guerreiro Jeová, como diz Jeremias 51. Então Jesus sabia que estava numa guerra. Muitos estão numa guerra, no casamento, na família, com os filhos, com a empresa. Muitos nós estamos em guerra. E o que é que fazemos? Ignoramos, nos entretemos, vamos entreter a mente, vamos ver um filme, vamos passear um pouco, entreter a mente. Mas aí surgem problemas ali, aqui, problemas, e a coisa, o cerco vai chegando. Aí vem desemprego, vem dívida, vem estagnação na empresa, vem problemas e problemas. E quantas pessoas estão aí cometendo suicídio, outros doentes. Quando morre alguém prematuramente, a gente diz: ah, foi a vontade de Deus. Foi a vontade, Deus quis, e a culpa vai para Deus. Deus quer que você viva plenamente, que você tenha vida e a tenha em abundância. Jesus travou uma guerra em jejum, tomando o território. Que território? Diga a terra. A terra. Diga mais alto: a terra. A terra. Agora, você precisa assumir como irmã, como irmão de Jesus, tomar territórios. Jesus nos ensinou como. Ele foi na porta do inimigo e ele foi transportado, o corpo, no monte da tentação, mas em espírito ele adentrou, ele foi levado e ele foi para pináculos, ele foi para altos montes. Em espírito você pode até voar, sobrevoar toda a cidade. E ali ele foi tentado e ele usou a palavra. E ele venceu, ele resistiu. Jesus venceu o pecado, ele levou sobre si nossos pecados, nossas transgressões e iniquidades. O trabalho foi completo. E o pacto que nós temos com ele é de sangue. É pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do mundo dos mortos, o inferno ainda vai ser inaugurado. A tradução aqui diz inferno, mas na verdade o inferno é o lago de fogo que vai ser inaugurado ainda.
pelo anticristo e o falso profeta. Então diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, está dizendo que a força, os poderes do mundo, da escuridão, dos principados, potestades e dominadores não prevalecerão contra a igreja. Mas por que hoje está prevalecendo? Parece que está prevalecendo. Porque a igreja está sendo chamada no mundo inteiro para voltar a jejuar, dar esmola, jejuar, orar, depender única e exclusivamente do Senhor. E você é casa de Deus na terra, é morada de Deus, é templo de Deus. Então aqui diz que as portas dos demônios não prevalecem contra nós. E ele diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares, que você disser que está certo na terra, o que você concordar, eu concordo nos céus, e tudo que você desligar, está desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que Jesus era o Cristo. Vamos lá. Lucas capítulo 10, versículo 19. Vamos conquistar territórios. Vamos conquistar territórios. Vidas, almas, nossa família, nossa parentela, o bairro onde vivemos, a comunidade, sim, a cidade. Somos embaixadores e temos autoridade para estabelecer a embaixada do reino. Glória a Deus. Vamos lá? Eu vos dei autoridade. Ele já deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Diga todo. Todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Diga nada me fará mal algum. Amém? Amém. Deus fez essa promessa a Abraão. Vamos lá, Gênesis 22, 17. Deus prometeu a Abraão. Eu quero mostrar na Bíblia para que você possa saber dos seus direitos e deveres. A promessa que Deus deu a Abraão, e eu e você somos descendentes de Abraão pela fé em Jesus. Gênesis no capítulo 22, versículo 17. Que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. Agora repare aqui, ó. A tua descendência, diga eu, possuirá a porta dos seus inimigos. Olha aí, gente. Não é o inimigo que coloca você para correr, não. É você que coloca ele para correr da sua porta, da sua vida, da sua família, da sua empresa, da sua igreja, do seu ministério, do seu corpo, da sua saúde, das suas finanças. Agora, como é que você está travando essa guerra? Distraído, relaxadamente? Você precisa estar no fogo. Você precisa ser incendiado. Uma das maneiras de você ser incendiado é você pedir para Deus te encher com o Espírito Santo, te batizar com o Espírito Santo e você falar em línguas. É um direito seu. Existem muitos idiomas. Esses idiomas são impuros. O inglês, o português, o italiano, o espanhol.
Existem muitos idiomas, mas os idiomas não são puros. Porque quando você fala, hoje eu estava cantando em línguas, e Deus deu a interpretação das línguas para uma missionária aqui, e eu estava cantando dizendo o seguinte: receba poder, receba a minha unção, receba a minha cura, eu estou abençoando a sua vida, o seu ministério, seja curado, receba avanço. Então Deus começou a ministrar, e eu estava tocando nas pessoas, eu não estava entendendo o que eu estava cantando em línguas, mas Deus deu a interpretação a uma missionária hoje aqui, e ela trouxe a interpretação. E cada pessoa que eu toquei, quando eu tocava, receba a cura para um, eu não sabia, mas tocava em outro, receba avanço, receba libertação, receba unção, receba autoridade, receba poder. E todos receberam autoridade, poder, avanço. Ele disse: eu quero você puro, eu quero que você seja puro na minha presença. E vocês hoje vieram à igreja e receberam algo do céu, de Deus, para vocês avançarem com Deus, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós possuiremos, nós vamos adentrar as portas do inimigo e tomar os despojos da guerra, aquilo que é nosso. Agora, a batalha tem que ser travada através da oração, carregada com um jejum, e com as boas obras de ajudar as pessoas. Amém? Amém. Liberar o perdão. Você precisa estar no fogo. Você precisa tirar da sua vida tudo que apaga o fogo. Raiva apaga o fogo. Ódio apaga o fogo. Mentira apaga o fogo. Qualquer pecado apaga o fogo. Quando você transgride, apaga o fogo. Quando você se acostuma com um tipo de pecado, negligência, não lê a palavra, você apaga o fogo. Você precisa receber o óleo, e este óleo vai manter o fogo aceso. Essa sua atitude vai incendiar você. O fogo protege seu ministério, o fogo protege sua empresa, o fogo protege sua família, o fogo protege seu dinheiro, o fogo protege sua saúde. O fogo de Deus, o Espírito Santo. Deus é fogo puro. O fogo de Deus protege você. Agora, você precisa tirar os extintores de perto de você. De repente é uma pessoa que te leva para o mau caminho, que influencia o pecado. De repente é uma má influência que te leva ao pecado e tira você do caminho do fogo. O que você vê, o que você ouve, tem que guardar os olhos. O preço é alto pelo fogo. Tem que guardar sua mente. Por quê? A nossa luta, a guerra de Jesus foi contra principados, potestades e dominadores. Amém? Amém. São 3 tipos, classes de seres espirituais: dragões, serpentes e o Leviatã. Preste atenção, quando você começa, você entra na oração e no jejum, você é um perigo para os demônios naquele bairro, naquela comunidade. Você é um perigo naquela igreja, você é um perigo para os demônios. Eles têm medo de você, porque sua empresa pode prosperar tanto e você vai ser um dos maiores financiadores de igreja, de missionários, de missões. Você passa a ser um perigo para o mundo, para o império das trevas. Então é por isso que você, crente, Satanás não quer que você se aperceba da guerra e continue
Sabe, tem crente que pensa que eu tenho que ser pobre mesmo. Mas Deus, Ele quer que você prospere para investir no reino. Deus quer que a sua empresa cresça para você investir em obras. Por isso que você não pode ser uma pessoa, sabe, que não é um crente, que não é dizimista, ofertante liberal. Você precisa mudar a sua mentalidade para que você cresça com Deus e diga: Senhor, o meu dinheiro é para a tua obra. Senhor, o avanço das minhas finanças, a minha empresa, eu vou investir naquilo que representa o teu reino nesse mundo. E se você acha uma igreja do fogo, se você acha um ministério do fogo, se você acha um lugar onde você é alimentado com a palavra do fogo, você precisa sim investir nesse ministério. Mas para você investir, você precisa pagar um preço de estar incendiado para receber avanço. Por quê? Porque a serpente ataca sua mente, ela fica enrolada. Preste atenção. Pastores, membros, obreiros, diáconos, a serpente vem na mente e diz: sua oração está dando certo mesmo? Esse jejum, para que ser dizimista? Para que jejuar tanto? Para que orar? Para que renunciar a isso ou aquilo? Isso é lícito. Para que você vai domingo de manhã para uma igreja? Olha o tempo, está chovendo. Você podia estar passeando, podia estar descansando. Para que isso? Será que Deus vai te ouvir? Será que a serpente, ela vem e diz: ah, Deus entende a sua situação. Depois ela diz: Deus está vendo o teu sofrimento, não está fazendo nada. Que Deus é esse? Você é uma coitadinha, um coitadinho. Por que você não se mata? Por que você não desiste de tudo? Seu marido não lhe ama, ninguém te ama nesse mundo. Você é sozinho. É verdade. Você não vai vencer. A serpente enrola. Há crentes com a serpente, pastores com a serpente enrolada. Ela fica na cabeça, enrolada, e ela fica injetando o seu veneno na mente. Pensamentos que geram sentimentos. O dragão é aquele que se coloca na sua frente. O dragão ficou na frente da mulher. A mulher estava para dar à luz. E ele se colocou ali contra a mulher. Quando você começa a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, a vir na igreja, há dragões. Esses dragões se colocam na sua frente. Ele encara você para você não ter avanço, para você ficar estagnado. É por isso que tem, sabe, tem pessoas que a vida não vai, fica estagnada, ela vai até um certo ponto e ela para ali, porque há um dragão na sua frente. Tem uma resposta para ele: espada flamejante do Senhor. Você precisa se incendiar, você precisa usar a armadura de Deus, e você precisa usar a espada do Senhor. Sua boca não foi feita só para falar, para comer. Sua boca foi feita para cortar. Sua boca é uma espada. Sua boca é uma arma de guerra. Uma arma de guerra. Mas muitos usam para praguejar, para dizer: ah, porque a serpente disse: eu sou derrotado, ah, meu Deus, ninguém me ama, ah, minha doença, ah, Jesus, cadê o dinheiro, ah, meu Deus, cadê que minha situação não muda, eu nunca vou ser feliz. A serpente te enganou, te convenceu, infectou tua mente. Então a sua boca fala, a sua boca é uma espada cega, a sua boca é uma espada que ela não corta o dragão. O dragão na sua frente é para
impedir o seu avanço. E você tem uma espada que é a sua boca. Saía da boca de Jesus uma espada afiada. Você precisa declarar o que a Bíblia diz ao seu respeito. Declarar o que a palavra diz ao seu respeito. Agora existe um Leviatã que o dragão traz ele. São espíritos marinhos. Os espíritos marinhos, eles trabalham com correntes nos pés dos crentes. Essas correntes impedem você de caminhar, porque são espíritos de sedução, são espíritos da pornografia na internet, são espíritos do pecado sexual, são espíritos que levam você a ter mágoa, ressentimento. Então você não consegue andar, porque são espíritos de enfermidade. A crente só vive doente, toda hora doente. Ela não consegue caminhar para a igreja, sabe? Ela não consegue caminhar. Mas a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O Leviatã é um demônio marinho. São espíritos marinhos. Esses espíritos marinhos querem conectar você ao pecado. Conectar você, sabe, ao homossexualismo e deixar você preso ali. No adultério, na prostituição, na masturbação, no sexo ocasional, na pornografia na internet. E tem muito crente preso, anda com dificuldade no caminho, porque o Leviatã está ali. Mas a Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas para o seu reino. Estamos assentados com Cristo, acima do dragão, acima da serpente, acima do Leviatã. E se você está sentado com Cristo acima, você pisa, você esmaga. Mas como vencer uma guerra dessa na carne? Não, porque a serpente coloca fortalezas na mente. Sabe aquela pessoa que ela não quer se arrepender, não quer mudar de opinião, é de dura cerviz, obstinada, não muda. Mesmo estando errada, ela não diz, não, vou mudar, eu vou abrir minha mente. Eu quero um novo de Deus, ela não quer um novo. Ela fica ali, ó, feito uma mula. Ela fica ali, ó. Ela não muda. Há pessoas que não querem mudança. Elas querem mudança, mas do jeito que a serpente diz para ela. Para que ir tanto para a igreja? Para que orar tanto? Para que jejuar tanto? Para que isso? Jesus não quer isso, não. Não está vendo que Deus não quer isso? E depois, quando a coisa dá ruim, aí ele diz, olha aí, ó, cadê teu Deus? Cadê tua fé? Cadê tua igreja, teu pastor? Cadê que ninguém, os irmãos olham para você, ninguém te ajuda naquela igreja? A serpente vem e diz, você é tão boa. Por que você está sofrendo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu sofro tanto. A serpente enrolada na mente. É preciso se libertar disso. Amém? Amém. O tempo dos crentes chegou. De você tomar territórios, da sua empresa irromper, do nosso ministério avançar, da nossa igreja crescer, da sua vida avançar. Chegou o nosso tempo, chegou a nossa vez. Amém? Amém. Chegou o tempo dessa igreja, desse ministério. Chegou o seu tempo. Agora, você ou vai ver de fora e vai dizer, puxa vida, muita gente abençoada ali naquela igreja, ou você vai ver de dentro e dizer, eu sou um dos soldados, eu sou um machado de guerra do Senhor. Aleluia. Aleluia.
Aleluia! Meus amados, Deus quer que você tenha fogo. Deus quer te transformar. Ele quer transformar a sua vida. Agora você precisa se libertar, sabe? Das correntes, das tentações do Leviatã. Se liberte. Fique de pé. Das correntes do Leviatã. Se liberte. Correntes do pecado. Se libertem. Sim, a cobra que enrola, que se envolve na mente, diz que você não é ninguém, que diz que você não deve. Sabe, Abraão recebeu a bênção porque nem Isaac ele negou. Ele foi para sacrificar Isaac. E Deus disse a Abraão: os teus descendentes possuirão as portas dos teus inimigos, dos seus inimigos. Há um preço a pagar. Se você não estiver disposto a pagar o preço, você vai sofrer neste mundo, e morrendo você pode perder a sua salvação. Mas se você pagar o preço, você vai triunfar com Cristo. Triunfar. Você vai possuir os despojos de guerra. Amém? Amém. Levante as mãos. Comece agora a dizer: Senhor, eu me liberto de toda cilada e astúcia da serpente, de avanço contra a minha vida, do dragão que está na minha frente. Eu corto ele agora. Pega a sua Bíblia. Eu corto ele com a espada flamejante do Senhor. Eu corto ele, a minha boca é uma espada.